Valentão da escola implica com uma menina pelo simples fato de ser negra, porém ele nunca esperaria que ela iria. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O eco dos passos de Felipe Duarte era inconfundível nos corredores históricos do Colégio Imperial Dom Pedro II, em Ouro Preto. Enquanto caminhava, os alunos abriam caminho como se uma força invisível os empurrasse para as laterais. Aos 17 anos, Felipe não precisava mais de palavras para intimidar. Bastava um olhar. Seu cabelo cuidadosamente arrumado, o uniforme sempre impecável e a postura ereta formavam a imagem perfeita do poder que exercia naquele espaço. "Bom dia para vocês, perdedores", disse ele ao passar por um grupo de calouros que tentavam se fazer invisíveis contra os armários de metal. Um deles deixou cair um livro, provocando risos entre os seguidores de Felipe, que o acompanhavam como uma corte real segue seu monarca. O colégio, instalado em um casarão colonial do século XVIII, com suas paredes grossas, janelas altas e corredores de piso de tábua corrida que rangiam a cada passo, era o perfeito palco para o reinado de Felipe. As salas de aula com tetos altos e ventiladores antigos testemunhavam há anos seu domínio implacável. "Felipe, a professora Clarice está procurando por você", informou Enzo Martins, seu fiel escudeiro, aproximando-se com um sorriso malicioso. "Algo sobre sua redação sobre bullying. Que ironia, não é?" Felipe revirou os olhos. "A velha Clarice e suas teorias psicológicas. Deve achar que pode me consertar." Ambos riram, ecoando pelo corredor decorado com quadros de turmas formadas há décadas. Amanhã seguia seu curso habitual até que o burburinho começou. Primeiro como um sussurro, depois crescendo como ondas que se aproximam da praia. Os alunos cochichavam e apontavam discretamente para a secretaria, onde uma figura desconhecida preenchia formulários. "Quem é?", perguntou Felipe, irritado por não ser mais o centro das atenções. A resposta veio quando a porta da sala de aula se abriu e a coordenadora entrou, seguida por uma jovem que parecia carregar luz própria. Pele negra reluzente como ébano polido, cabelos em tranças elaboradas, adornadas com miçangas coloridas, e um olhar penetrante que varreu a sala sem hesitação. "Turma, esta é Dandara Santos, nossa nova aluna. Ela veio do Rio de Janeiro e espero que todos a recebam bem." Dandara sorriu, seus olhos brilhantes contrastando com o uniforme ainda novo. "Obrigada. Estou ansiosa para conhecer todos vocês." Felipe sentiu algo estranho ao ouvir aquela voz melodiosa e confiante. Não era medo. Ele não sentia isso há anos, mas uma espécie de inquietação, como se algo importante estivesse prestes a mudar. Percebeu que precisava estabelecer seu domínio imediatamente. Durante o intervalo, enquanto Dandara conversava animadamente com algumas garotas no pátio principal, um espaço aberto com um chafariz antigo ao centro e árvores centenárias que ofereciam sombra aos bancos de pedra, Felipe preparou sua emboscada. "Então você é a novidade da escola?" Felipe aproximou-se, sua voz alta o suficiente para atrair a atenção de todos. "Não sei o que estão vendo em você. Só uma preta feia e esquisita." O pátio silenciou. O tempo pareceu congelar naquele instante, como as gotas d'água do chafariz suspensas no ar. Alunos pararam com sanduíches a meio caminho da boca. Conversas cessaram, e até mesmo os pássaros que viviam nas árvores do colégio pareceram interromper seu canto. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre a dinâmica daquele lugar. Contra todas as expectativas, Dandara sorriu. Não um sorriso de medo ou submissão, mas um sorriso enigmático que continha algo entre curiosidade e compaixão. Seus olhos encontraram os de Felipe sem desviar, como se pudesse ver além das camadas de hostilidade. "Interessante sua abordagem", disse ela, sua voz calma e controlada. "Você realmente quer seguir por esse caminho, Felipe? Porque se continuar, garanto que vai se arrepender em 10 segundos." Felipe riu olhando para os lados para certificar-se de que sua plateia apreciava o espetáculo. "O que você vai fazer? Me bater?" "Não", respondeu Dandara, dando um passo à frente. "Vou fazer algo muito pior. Vou mostrar quem você realmente é."
O corredor principal do colégio, com seu piso de madeira antiga e paredes decoradas com fotografias em preto e branco de turmas passadas, agora servia de arena para um confronto que ninguém jamais havia presenciado. Alunos formavam um círculo ao redor deles, alguns segurando celulares para registrar o momento, outros simplesmente perplexos com a ousadia da recém-chegada. "Você não sabe nada sobre mim", rosnou Felipe, sentindo-se subitamente exposto, como se ela pudesse ler seus pensamentos. A professora Clarice Teixeira, com seus óculos de aro fino e cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, surgiu entre a multidão. Em vez de intervir imediatamente, ela observava a cena com interesse profissional, como se presenciasse um estudo de caso ao vivo. "Sei mais do que imagina", continuou Dandara, sua voz agora quase um sussurro que obrigou todos a se aproximarem para ouvir. "Sei sobre aquela tarde no parque, quando você tinha 10 anos. 3 garotos mais velhos, não é mesmo? Eles riram do seu cabelo cacheado, disseram que parecia uma vassoura velha. Empurraram você na lama, rasgaram sua camiseta nova, aquela que sua avó havia lhe dado de presente." Felipe empalideceu. Como ela poderia saber? Ninguém sabia disso. Absolutamente ninguém. Seu coração disparou enquanto memórias que ele havia enterrado profundamente voltavam à superfície. "Você chorou sozinho no banheiro da escola no dia seguinte", continuou Dandara, aproximando-se mais ainda. "E jurou que nunca mais seria fraco, que seria você quem faria os outros chorarem. Estou certa, não estou?" O pátio estava tão silencioso que se podia ouvir o tilintar distante dos sinos da igreja de São Francisco de Paula, a algumas quadras dali. Felipe sentiu suas pernas tremerem, como não acontecia há anos. "Ela é bruxa", alguém sussurrou no fundo. Dandara sorriu novamente, ignorando o comentário. "Não sou bruxa. Só sei reconhecer a dor quando a vejo. E a sua está escrita em cada insulto que você distribui." Então, para o espanto de todos, ela se aproximou ainda mais e sussurrou algo no ouvido de Felipe, algo que apenas ele pôde ouvir. Palavras que o atingiram como um soco no estômago, fazendo-o recuar 2 passos. "Por trás desse valentão existe um garoto quebrado", disse Dandara, agora em voz alta para que todos ouvissem. "E não estou dizendo isso para humilhá-lo, Felipe. Estou dizendo isso porque todos nós temos nossas feridas. A diferença é que alguns escolhem curar, enquanto outros preferem infectar os outros com seu próprio veneno." A professora Clarice deu um passo à frente, seus olhos revelando que compreendia exatamente o que estava acontecendo. Por 7 anos como orientadora educacional do colégio, ela havia tentado alcançar Felipe sem sucesso, mas sabia sobre seu histórico familiar complicado, sobre os relatórios de psicólogos que ele nunca lera, sobre as reuniões com pais que sempre terminavam em promessas vazias. "Acho que já chega por hoje", disse a professora, sua voz suave, mas firme. "Felipe e Dandara, por favor, venham comigo." Felipe permaneceu imóvel, como se suas pernas tivessem criado raízes no chão centenário daquele pátio colonial. Pela primeira vez, os alunos do Colégio Imperial Dom Pedro II o viram vulnerável. "Você tem escolha, Felipe", disse Dandara, estendendo a mão. "Sempre temos escolha." O silêncio que tomou conta do pátio foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Felipe. Diante dele, a mão estendida de Dandara representava mais que um simples gesto. Era uma encruzilhada em sua vida. Os segundos se arrastavam como horas, enquanto todos aguardavam sua reação. Para o choque coletivo, Felipe aceitou a mão de Dandara. Não com um aperto firme e confiante, mas com dedos trêmulos que denunciavam o turbilhão interior que o consumia. Naquele momento, as paredes invisíveis que havia construído ao redor de si começaram a desmoronar. "Isso é patético!" A voz de Enzo cortou o ar como uma navalha. "Você vai deixar essa garota te humilhar assim? O que aconteceu com você, cara?" Felipe virou-se lentamente para encarar seu amigo de longa data. Pela primeira vez, viu claramente o reflexo de seu próprio comportamento tóxico estampado na face contorcida de Enzo. A mesma prepotência, o mesmo prazer em diminuir os outros, a mesma máscara ocultando inseguranças profundas. "Chega, Enzo", respondeu Felipe, sua voz surpreendentemente firme. "Isso acaba hoje."
A professora Clarice observava a cena com uma mistura de surpresa e esperança. Em seus 20 anos de carreira, poucas vezes testemunhara uma transformação tão significativa acontecer diante de seus olhos. "Vocês dois me acompanhem até minha sala", repetiu ela, indicando o caminho para Felipe e Dandara. O trio atravessou o pátio sob olhares atônitos. O burburinho crescia às suas costas enquanto cruzavam os corredores ornamentados com pinturas de ex-alunos ilustres e placas comemorativas de bronze. A sala da professora Clarice ficava na ala mais antiga do colégio, com uma janela que oferecia vista para as montanhas que cercavam Ouro Preto. "Sentem-se, por favor", disse ela, fechando a porta de madeira maciça atrás de si. A sala, com suas estantes repletas de livros de psicologia e educação, exalava um aroma de papel antigo e chá de ervas. "Acredito que temos muito a conversar." Felipe afundou na cadeira, evitando olhar diretamente para as duas mulheres. Dandara, por outro lado, mantinha a postura ereta e o olhar sereno. "Como você sabia?", murmurou Felipe finalmente, quebrando o silêncio. "Como você poderia saber sobre aquele dia?" Dandara sorriu suavemente. "Eu não sabia especificamente, mas conheço os sinais. Cresci em uma comunidade no Rio onde vi muitos como você. Pessoas que constroem muros de agressividade para esconder suas próprias feridas. Dandara tem um dom especial para empatia", comentou a professora Clarice, servindo água em 3 copos de cerâmica artesanal. "E você, Felipe, tem carregado um fardo pesado demais para alguém tão jovem." Pela primeira vez, desde que entrou no ensino médio, Felipe permitiu que suas emoções aflorassem. Seus olhos se encheram de lágrimas que lutava para conter. "Ninguém nunca soube", confessou ele, voz embargada. "Depois daquele dia, prometi a mim mesmo que nunca mais seria a vítima, que seria mais forte, mais temido. E conseguiu", observou Dandara. "Mas a que preço? Viver cercado de pessoas que só estão ao seu lado por medo não é realmente viver, é?" A professora Clarice abriu uma gaveta e retirou uma pasta com o nome de Felipe. "Tenho acompanhado seu caso há anos, Felipe. Os relatórios dos psicólogos escolares, as queixas dos colegas, as advertências. Mas também vi seu potencial, sua inteligência, sua capacidade de liderança, mesmo que mal direcionada." Felipe olhou pela janela, contemplando as nuvens que dançavam entre os campanários das igrejas históricas de Ouro Preto. A cidade, com suas ladeiras íngremes e casarões coloniais, testemunhara séculos de histórias de superação e transformação. Seria possível que ele também pudesse reescrever sua própria história? "O que foi que você sussurrou no meu ouvido?", perguntou ele, voltando-se para Dandara. Aquilo me atingiu como um raio." Dandara trocou um olhar cúmplice com a professora antes de responder. "Disse que vi suas lágrimas escondidas, que chorar não é fraqueza, é coragem. E que você já sofreu o suficiente para 10 vidas." O relógio antigo na parede marcava cada segundo com seu tic-tac persistente, como um lembrete de que o tempo seguia seu curso, indiferente às pequenas revoluções internas que aconteciam naquela sala. Os dias que se seguiram transformaram o Colégio Imperial Dom Pedro II em um palco de mudanças sutis, mas profundas. Felipe, antes sempre cercado por seu séquito de admiradores temerosos, agora caminhava sozinho pelos corredores históricos da instituição. Seu andar, porém, já não carregava a arrogância de antes. Havia nele uma nova leveza, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. O burburinho inicial foi substituído por uma curiosidade coletiva. Os alunos observavam, à distância, a transformação silenciosa daquele que, por tanto tempo, fora o terror do colégio. Alguns zombavam chamando-o de fraco. Outros, principalmente os que haviam sofrido em suas mãos, mantinham-se cautelosos, desconfiados da mudança repentina. "Ele está fingindo", dizia uma garota do 2º ano, escondendo-se atrás de seu armário quando Felipe passou. "Deve estar planejando algo pior." Enzo Martins, sentindo-se traído e abandonado, tornara-se o novo autoproclamado líder do grupo que antes seguia Felipe. "Vejam só o grande Felipe Duarte agora", provocava ele sempre que tinha oportunidade. "Domesticado por uma garota nova, patético."
Mas Felipe permanecia impassível diante das provocações. Durante as tardes, após as aulas, ele passou a frequentar a sala da professora Clarice para sessões que misturavam aconselhamento psicológico e conversas informais sobre literatura, filosofia e, principalmente, sobre sentimentos que ele jamais se permitira explorar. A raiva é como um ácido que corrói primeiro o recipiente que a contém, disse-lhe Clarice certa tarde, enquanto compartilhavam um chá de camomila. Você passou anos envenenando a si mesmo, Felipe. Em uma dessas tardes, quando o sol de fim de dia tingia de dourado as fachadas coloniais de Ouro Preto, Dandara apareceu na porta da sala, sem aviso prévio. Posso me juntar a vocês? Perguntou ela, seu sorriso caloroso iluminando o ambiente. A partir daquele dia, os três formaram uma aliança improvável. Dandara compartilhou mais sobre sua própria história. Filha de professores universitários, crescera entre livros e debates intelectuais, mas também conhecera de perto a dor da discriminação e do preconceito. Sua mudança para Ouro Preto, explicou, acontecera após seu pai aceitar uma cátedra de história afro-brasileira na universidade local. Aprendi desde cedo que as pessoas raramente são o que parecem à primeira vista, confidenciou Dandara. Cada um carrega cicatrizes invisíveis. Numa manhã particularmente significativa, Felipe fez algo que ninguém jamais esperaria. Durante o intervalo, aproximou-se de Carlos, um calouro que fora seu alvo preferido nos primeiros dias letivos. Eu queria pedir desculpas, disse Felipe, sua voz baixa, mas firme. Pelo que fiz com seus livros, pelas piadas, por tudo. O pátio inteiro pareceu congelar. Carlos, um adolescente franzino com óculos de armação grossa, fitou Felipe como se encarasse uma aparição. Por quê? Foi tudo que conseguiu perguntar. Porque estava errado, respondeu Felipe simplesmente. E porque quero ser melhor do que fui. A notícia desse pedido de desculpas espalhou-se pela escola como fogo em palha seca. Alguns permaneceram céticos, outros começaram a ver Felipe com novos olhos. A professora Clarice, observando de longe, não conseguiu conter um sorriso de satisfação. 2 meses após a chegada de Dandara, o colégio organizou um festival cultural. Felipe, pela primeira vez, inscreveu-se para participar, não como líder ou centro das atenções, mas como colaborador em um projeto coletivo sobre histórias de superação. No dia da apresentação, sob as luzes suaves do auditório decorado com painéis artísticos dos alunos, Felipe subiu ao palco. Sua voz, antes usada para intimidar, agora compartilhava sua própria jornada. Por anos, fui 2 pessoas diferentes, disse ele, enfrentando o olhar de dezenas de colegas. Por fora, o valentão que todos temiam. Por dentro, um menino assustado que só queria ser aceito. Hoje estou aqui para dizer que escolhi ser apenas o verdadeiro eu. Na plateia, Dandara sorria enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. Ao seu lado, a professora Clarice apertava um lenço entre os dedos, emocionada. Após a apresentação, quando os aplausos, tímidos no início, depois crescentes, finalmente cessaram, Enzo aproximou-se de Felipe nos bastidores. O que aconteceu com você? Perguntou sua voz, uma mistura de confusão e algo que parecia vagamente com admiração. Felipe encarou seu antigo amigo por um longo momento antes de responder. Encontrei coragem para enfrentar meu maior medo, meu próprio reflexo no espelho. Naquela noite, enquanto a lua cheia banhava com sua luz prateada as ruas de pedra de Ouro Preto, 3 figuras caminhavam lentamente pela Praça Tiradentes. Felipe, Dandara e a professora Clarice, unidos por um vínculo invisível e poderoso. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muitos anos, Felipe olhava para ele sem medo. Muito obrigado por acompanhar esta jornada transformadora. Se a história de Felipe e Dandara tocou seu coração, não deixe de se inscrever no nosso canal e dar aquele like que faz toda a diferença para nós. Todos os dias compartilhamos novas narrativas que exploram as complexidades humanas e o poder da transformação. E você, já viveu ou testemunhou uma mudança tão profunda quanto a de Felipe? Conta pra gente nos comentários. Amanhã voltamos com mais uma história emocionante que vai fazer você refletir e se emocionar. Até lá!